Vamos falar agora, nessa aula 3, extraída do texto da Wikipédia, sobre química, que era um programa que existia no Liceu de Platão. Enquanto Platão, seu mestre, de Aristóteles, enquanto Platão, seu mestre, acreditava na existência de átomos dotados de formas geométricas diversas, Aristóteles negava a existência das partículas e considerava que o espaço estava cheio de contínuo, um material divisível ao infinito. A obra Meteorologia sintetiza suas ideias sobre matéria e química, usando as 4 qualidades da matéria e os 4 elementos. Ele desenvolveu explicações lógicas para explicar várias de suas observações da natureza. Para Aristóteles, a matéria seria formada não a partir de um único, mas por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Mas existiria sim um substrato único para toda a matéria, que seria impossível de isolar. Serviria apenas como um suporte que transmite 4 qualidades primárias: quente, frio, seco e úmido. A fundação da alquimia se baseou nos ensinamentos de Aristóteles. Curiosamente, ele afirmou que as rochas e minerais cresciam no interior da terra, e assim com os humanos. Os minerais tentavam alcançar um estado de perfeição através do processo de crescimento. A perfeição do mineral seria quando ele se tornasse ouro. Astronomia. Aristóteles concorda com seu mestre Platão em considerar a astronomia uma ciência matemática em sentido pleno, não menos do que a geometria. Ele também concordava com os movimentos estudados pela astronomia. Como diz a República, não se percebem com a vista. O cosmos aristotélico é apresentado como uma esfera gigantesca, porém finita, a qual se prendiam estrelas, e dentro da qual se verificava uma rigorosa subordinação de outras esferas, que pertenciam aos planetas então conhecidos, que giravam em torno da Terra, que se manteria imóvel no centro do sistema geocêntrico. Vamos falar agora da biologia. Considerado fundador das ciências como uma disciplina, Aristóteles deixou obras naturalistas como História dos Animais, As Partes dos Animais, A Geração dos Animais, e opúsculos como Marcha dos Animais, Movimento dos Animais e pequeno tratado de História Natural, e muitas outras obras sobre anatomia e botânica que se perderam e tratavam sobre o estudo de cerca de 400 animais que ele buscou classificar, tendo dissecado cerca de 50 deles. Aristóteles também realizou observações anatômicas, embriológicas e etológicas detalhadas de animais terrestres e aquáticos, incluindo moluscos e peixes. Fez observações sobre cetáceos e morcegos. Embora suas conclusões sejam muitas vezes equivocadas, atualmente, sua obra não deixa de ser notável. Seus escritos de biologia e zoologia correspondem a mais de 1/5 parte de sua obra. Nelas, trabalha sobre a noção de animal, a reprodução, a fisiologia e a classificação. Segundo alguns cientistas da atualidade, Aristóteles teria descoberto o DNA, por ele classificar a forma, isto é, o que existe pré-existente no pai, que é reproduzido na prole. Aristóteles foi quem iniciou os estudos científicos
documentadas sobre peixes, sendo o precursor da ictiologia, ciência que estuda os peixes. Catalogou mais de 100 espécies de peixes marinhos, descrevendo seu comportamento. É considerado como elemento histórico da evolução da piscicultura e da aquariofilia. Separou mamíferos aquáticos de peixes e sabia que tubarões e raias faziam parte do grupo que chamou de Selaquê. O papel da mulher. Na análise sobre a procriação de Aristóteles, descreve um elemento masculino ativo, animante, trazendo vida a um elemento do sexo feminino, inerte e passivo. Por este motivo, as feministas acusam Aristóteles de misoginia e sexismo. No entanto, Aristóteles deu igual peso para a felicidade das mulheres, assim como dos homens, e comentou em sua obra, A Retórica, que uma sociedade não pode ser feliz a menos que as mulheres estejam felizes. Sobre as mulheres, ainda diz que eram totalmente incapazes de serem amigas, e ele com certeza não esperava que a esposa se relacionasse com o marido em nível de igualdade. A homossexualidade. Visto não contribuir para a fundação de famílias, Aristóteles tinha a homossexualidade em conta de desperdício, não apenas inútil, mas até perigoso. Porém, isso não significa que o condenava sempre em toda parte. Ele tomou em consideração as circunstâncias em que ela era praticada. Assim, em Creta, onde havia um problema de superpopulação, a relação entre o mesmo sexo era difundida. Ele propôs que esse tipo de relação fosse regulamentada e tolerada pelo Estado, a fim de contornar a superpopulação, pois a ilha dispunha de poucos recursos. Em um fragmento sobre amor físico, embora referindo-se ao tema com indulgência, parece ter feito distinção entre a homossexualidade congênita normal e o vício homossexual adquirido. Metafísica. O termo metafísica não é aristotélico. O que hoje chamamos de metafísica era chamado por Aristóteles de filosofia primeira, sendo por isso identificada com a teologia. Não é fácil discutir a metafísica de Aristóteles, em parte porque está profusamente espalhada por toda a obra, e em parte por certa ausência de uma exposição bem detalhada. A metafísica de Aristóteles é, em essência, uma modificação da teoria das ideias de Platão. Grande parte dessa obra parece uma tentativa de moderar as muitas extravagâncias de Platão. Seus dois principais aspectos são a distinção entre o universal e a mera substância, ou forma particular, e a distinção entre as três substâncias diferentes que formam a realidade, cada uma com sua essência fundamental. Vamos falar agora sobre a psicologia. Na medida em que se ocupa das mais elaboradas entidades naturais, a psicologia foi considerada também o ápice da filosofia natural de Aristóteles. A palavra psique, de que deriva o termo psicologia, costuma ser traduzida como alma, e sob a rúbrica psique, Aristóteles, de fato, inclui as características dos animais superiores, de pensadores posteriores, tendem a associar com a alma. O objeto geral da psicologia aristotélica é o mundo animal, isto é, vivente, que tem por princípio a alma,
e se distingue essencialmente do mundo inorgânico, pois o ser vivo, diversamente do ser inorgânico, possui internamente o princípio da sua atividade, que é precisamente a alma, forma do corpo. Muitas das hipóteses de Aristóteles sobre a natureza da lembrança e dos esquecimentos deram origem a grande número de experimentos na área da aprendizagem. Sua doutrina da associação afirmava que a memória facilitada, quer pela semelhança e dessemelhança de um fato atual e um passado, quer por sua estreita relação no tempo e no espaço. Sua obra De Anima, quer dizer sobre a alma, trata-se do primeiro objetivo em larga escala para estudar a psicologia. Muitas das questões que levanta continuam por responder até hoje e ainda são objeto de exame. Aristóteles formulou teorias sobre desejos, apetites, dor e prazer, reações e sentimentos. Sua doutrina da catarse ensinava, por exemplo, que os temores podem ser transferidos aos heróis da tragédia, ao herói da tragédia, ideia que muito mais tarde veio formar uma das teses da psicanálise e das terapias do jogo. Ética. Ética segundo Aristóteles. Alguns veem Aristóteles como fundador da ética, o que se justifica desde que consideremos a ética como uma disciplina específica e distinta no corpo das ciências. Em suas aulas, Aristóteles fez uma análise do agir humano que marcou decisivamente o modo de pensar ocidental. O filósofo ensinava que todo conhecimento e todo trabalho visam a algum bem. O bem é a finalidade de toda ação. A busca do bem é o que difere a ação humana da de todos os outros animais. Para Aristóteles, estudamos a ética a fim de melhorar nossas vidas. Portanto, sua preocupação principal é a natureza do bem-estar humano. Aristóteles segue Sócrates e Platão ao dispor as virtudes no centro de uma vida bem vivida. Como Platão, ele considera as virtudes éticas, justiça, coragem, temperança, como habilidades complexas, racionais, emocionais e sociais. Mas rejeita a ideia de Platão de que a formação em ciências e metafísica é um pré-requisito necessário para um entendimento completo do bem. Segundo ele, que precisamos a fim de viver bem, é uma apreciação adequada da maneira em que os bens, tais como a amizade, prazer, a virtude, a honra, a riqueza, se encaixam como um todo. Para aplicar esse entendimento geral para casos particulares, devemos adquirir da educação adequada e hábitos a capacidade de ver em cada ocasião qual curso da ação é bem mais fundamentado. Portanto, a sabedoria prática, como ele a concebe, não pode ser adquirida apenas no aprender regras gerais, também é adquirida através da prática. Essas habilidades deliberativas, emocionais e sociais nos permitem colocar nossa compreensão geral de bem-estar em prática, em formas que são adequadas para cada ocasião. Aristóteles propõe que a vida contemplativa e intelectual traria uma felicidade maior e mais constante ao ser humano, quando comparada à vida política, procura da honra, e da vida baseada em prazeres sensoriais.
finalizamos esta aula, depois iniciamos a número 4,